Olá, chegamos ao quinto episódio do nosso projeto Caminhos Podcast. Meu nome é Felipe, estou aqui com o seu Telmo. Dá um alô pro seu pessoal aí, seu Telmo. Alô, boa tarde. Vamos dar seguimento então ao nosso projeto e tomara que tudo dê certo para a gente concluir bem esse projeto. Isso aí. Bueno, pessoal, na verdade, a gente vinha conversando e decidimos por fazer deste quinto episódio o nosso último episódio dessa temporada. Numa ideia de fechar essa conversa que a gente teve, alongada, enfim, com vários temas diferentes, enfim, mas deixando, vamos dizer assim, fechando essa primeira etapa do projeto, e que acho que foi um projeto bem legal, assim, como a gente falou no último episódio, a gente teve retornos interessantes, pessoas que nos acompanharam. Falamos sobre temas interessantes, assim, dentro de um ano que foi muito importante. Até a gente pede desculpas porque ficou algum período fora. Nesse meio tempo a gente teve uma perda na família, que foi a minha avó, né? Enfim, já centenária, mas que a gente, claro, sentiu muito e tal. E tivemos também o aniversário do seu Telmo, os 80 anos, nesse mês de julho, muito importante também. Então, nesse episódio a gente vai falar sobre isso, né? Sobre a vida, sobre o sentido da vida, sobre Deus nessa vida. Porque, vamos começar então, acho que é importante a gente começar, como a gente havia falado lá desde o início, que a gente ia fazer um episódio específico até sobre Deus, assim. Porque em ambos esses momentos aí, forte, uma morte, enfim, uma passagem de uma pessoa, assim como na celebração do teu aniversário, né, a celebração de vida, enfim, a palavra de Deus ali teve presente, né, na bênção lá, enfim. E eu sei o quanto a igreja, a religião e, obviamente, Deus é importante na tua vida, né. Eu queria começar assim... Vamos conversar essa conversa falando sobre Deus, mas assim, eu queria saber de ti, e acho que a ideia aqui não é a gente falar sobre religião e tal, mas eu queria buscar de ti, assim, quando que Deus realmente passou a fazer sentido para ti? Quando que tu pensou assim, cara, a religião realmente a religião, enfim, ou essa figura aqui, ela é fundamental na minha vida. Assim, qual é a origem em ti, na tua pessoa, para a força dessa força que é Deus, né? Olha, Felipe, vocês conhecem bem a minha caminhada de fé, de igreja, claro, toda relacionada à fé a um Deus. Eu posso te dizer o seguinte, a minha família sempre educou os filhos na fé cristã. Eu, lá no Evaristo, a nossa casa era abrigo para os padres, porque só em 1953 é que lá no Evaristo, que era uma paróquia naquela época, na década de 50, é que teve uma casa paroquial, onde o padre, né, o vigário, que era um só, morava lá, e ainda está lá até hoje. E nós, então, abrigávamos, tínhamos o padre como hóspede da nossa casa, lá no Evaristo. E, consequentemente, eu cresci convivendo com um sacerdote. Além da fé que os nossos pais nos deram, e aí começa toda a ascensão religiosa de alguém que é na família, que é a chamada igreja doméstica, é por ali que a gente aprende a ideia de Deus, o mistério de Deus, a convivência espiritual com esse Deus. A gente aprende a religião, né? No sentido de que ela tem que fazer parte da nossa vida, e não apenas ritualisticamente, mas também vivenciada. E lá eu vivi durante 10 anos, eu fui coroinha, lá eu fiz a minha primeira comunhão, logicamente lá eu fui batizado. E quando eu voltei, vim para Santo Antônio aos 10 anos, eu me engajei na igreja daqui, na igreja matriz lá de cima, e eu também, junto com meu pai e a minha mãe, enfim, meus irmãos, a gente frequentava a igreja.
E quando eu tinha meus 14, 15 anos, eu já procurei um grupo de formação, que era o grupo de jovens, o primeiro grupo de jovens que teve em San Antônio, eu já participei. Sim. Já te relatei lá atrás, né, num dos nossos episódios, que eu sempre me preocupei com a minha formação de vida e a minha formação de fé, consequentemente. Sim. E eu tenho um livro, Construir o Homem e o Mundo, eu repito isso, porque isso é importante saber que os jovens têm que se formar para adquirir uma visão melhor da própria vida. De 1962, que é o livro Construir o Homem e o Mundo, um livro de um autor francês. Também, logicamente, comecei a participar da vida da comunidade, porque a igreja se estende à comunidade. Então, a minha fé, ela cresceu na medida que eu fui me tornando adulto e participando. Para você ter uma ideia, justamente aqui nós vamos ver caminhos, né? Os caminhos que me levaram a isso. E depois disso, nós tivemos a formação de movimentos de igreja aqui, né? Nessa fase nós já éramos inclusive casados, a Ana e eu, e nós fizemos um curso, um movimento de igreja chamado Cursilho de Cristandade. No cursilho trouxe o CLJ, o Emaús, nós fomos tios, quer dizer, aqueles que assistiam às reuniões, participavam com os jovens. Tudo isso nos amadurece na fé. E nós também, como casal, criamos os nossos filhos na fé cristã, eles têm a fé plantada neles. A questão de praticar a vida da igreja, isso é outra coisa, né? Sim. Importante que eles saibam o valor da oração, o valor da reverência a Deus, isso que interessa. A minha pergunta, talvez eu reformule ela, assim, é porque é isso, assim, eu realmente confesso que não tenho não tive o despertar realmente para a vida em igreja e tal, mas aí é uma questão minha, assim, realmente, na minha observação, assim. Mas claro, acredito em Deus, acredito, claro, na força disso tudo. Mas eu te pergunto assim, e até daqui a pouco pra gente compreender mesmo, né? Claro que é uma formação, né? Talvez não seja um episódio e tal, mas assim, daqui a pouco, claro, tu é criança, tu acompanha a tua família, mas tu vai crescendo, quando assim que tu realmente sentiu, que tu despertou assim, ou não despertou, mas tu consolidou essa ideia de que assim, essa vida em igreja era importante e que a religião realmente fazia sentido, assim, algum episódio, alguma situação em específico, não vamos falar aqui em iluminação, assim, mas alguma coisa que momentos que tu sentiu na tua vida, assim, que realmente tu consolidou essa fé, entendeu? Olha, Felipe, eu nunca tive um episódio isolado, fantástico, sim, espetacular, sim, tipo a queda do cavalo de São Paulo, não. Sim. Não é. Porque a fé não é isso, né? A fé não é isso, justamente. Então, o que acontece? Que a fé não é um sentimento propriamente dito, é um dom que tu cultiva, amadurece. Eu não senti isso porque, como ela veio de criança, veio amadurecendo, ela se elevou, eu fui crescendo no ambiente cristão, católico, e me tornei cada vez mais, entende? Sim. Eu não tive... Eu sempre tive essa ideia e esse dom de que era importante na minha vida a religião, até porque eu sou muito da oração, né, da leitura do evangelho. Eu realmente me sinto um católico praticante, sim, até porque eu participo da igreja. Muita gente faz isso, né? E mesmo que tu não seja um praticante de igreja, mas seja um praticante da caridade, que a fé resulte em atos de bondade, porque o que Cristo veio fazer? Ele não veio abolir a lei antiga, ele veio criar uma nova roupagem à lei. Antigamente se dizia olho por olho, dente por dente. Jesus disse, não. Se alguém te bate na face esquerda, dele também a direita. Não revide, não pague o mal com o mal, né? Sim. E então, nesse sentido, eu cresci, então não tive um ato espetacular. Sim. E isso fez eu amadurecer na fé. Amadurecer como adulto, como casado, respeitando os valores que a religião nos ensina. Claro. Entende? Por exemplo, fidelidade, né? Bondade, solidariedade. O que eu passo hoje para aqueles... Passei para os meus alunos, hoje eu participo para aqueles que eu estou fazendo catequese de adultos, então. Sim. Então não houve assim um ato espetacular, um fato. Sim, sim. Porque a religião e Deus mesmo, né? A gente... Por vezes ela surge, ela toma uma força como um modo de
de enfrentar as dificuldades, de enfrentar a morte, de entender a morte, né? Nós passamos, enfim, como referi, por uma situação há pouco. E quanto tu acha que a figura de Deus é importante nisso, sim, realmente? É uma forma de se aproximar também, né? De entender, de compreender, né? Justamente. Ainda falei essa semana sobre isso. Quer dizer, qual é o significado de ter sentido de vida? É quando nós estabelecemos que direção eu vou dar à minha vida. Quais são os objetivos que eu tenho para me fazer feliz e fazer os outros felizes. Né? Então, o sentido da vida é fundamentalmente o sentido de Deus. Tu sabe que isso até na bênção do Padre Luciano, lá na ocasião da avó, eu nunca tinha compreendido essa frase desta forma, nesse caminho, né? De que o sentido da vida não como uma compreensão de significado da vida, mas como sentido de caminho, né? De caminho para Deus. Isso, realmente foi um estalo interessante, assim, que acho que ele colocou muito bem a prece dele, e é mais ou menos isso, né? O sentido, não no sentido de significado, mas no sentido de desenvolver para chegar à vida eterna, enfim. E justamente o que interessante essa visão, é uma coisa que eu nunca tinha me dado conta. Quer dizer, a tua vida, no plano humano, ela tem que ter sentido, mas o grande sentido da tua vida tem que ser dirigido para Deus através de uma fé. Sim. Aí tu vai colocar os teus momentos de vida sempre celebrados com a ideia da fé na relação com Deus. Você está celebrando os teus 80 anos. O Padre Luciano mesmo disse, eu achei tão bonito, né? Tu me convidar para vir aqui no teu aniversário, dar uma bênção na tua família e nos teus amigos. Sim. Claro. O outro poderia não fazer, não porque... Claro. Mas é que é algo que foi muito importante. É importante, é fundamental para ti, né? É esse sentido que eu estou dando. Claro, né? claro. A minha fé, ela me dá o sentido da vida. Quer dizer, a oração para mim não é uma coisa ritualística apenas. É uma conversa amorosa com Deus. Sim. Né? Não é só nos momentos de tribulações, dificuldades, de sofrimentos que nós temos que recorrer a Deus. O que os antigos diziam, só se lembra de Santa Bárbara quando troveja. Não, Deus tem que estar presente, tu tem que sentir Ele na tua vida. Por isso que eu tenho um princípio que eu digo assim, nada acontece por acaso. Tu tem que planejar a tua vida e tomar consciência que a tua realidade tem que ser bem dirigida para que tu tenha sentido de viver. E esse é um problema que o homem moderno está sentindo, está realmente sentindo. E essa turbilhão de realidade que ele vive, essa correria, essa pressa, ele fica perdendo o sentido de humanidade. Isto é, as pessoas passam a perder valor. Hoje se mata por causa de um pirulito. Quer dizer, hoje as pessoas se agridem, se ofendem e estão perdendo a humanidade. Consequentemente, estão perdendo também o sentido de vida. O sentido de vida que deverá fazê-los felizes e não. Né? E também o sentido de vida na busca de um Deus que vem completar a existência da gente. Né? Sim, porque a fé, enfim, o acreditar é algo muito subjetivo, né? Ou tu acredita ou tu não acredita. É como o amor que tu falou lá atrás, ou tu ama ou tu não ama, mais ou menos, assim como tu não acredita, mais ou menos. Uma coisa assim, algo sempre que eu e até em função dessa subjetividade, assim, eu acho interessante ouvir, assim, realmente de ti que tem que tem essa fé realmente concretizada, enfim. E até por essa questão de realmente ser algo, às vezes, que não há muita descrição, mas vamos pegar um exemplo, assim, aí eu vou te dar uma rasteira aqui. Vamos dizer o seguinte, que tu tivesse que explicar, Caixa, aterrissou uma nave espacial ali aqui na frente, aqui agora, enfim, e o ET quer entender, quer saber o que é Deus. Tu conseguiria explicar o que é Deus? É possível explicar isso? É uma força da natureza? Não, mas assim, como é que tu vai explicar para alguém que nunca teve contato com isso, ou para uma criança mesmo? O que é a fé? O que é Deus? Olha, essa é uma das perguntas mais difíceis da gente conceituar. Né? Por quê? Primeiro, Deus é um mistério que é revelado a nós pela fé. Vou te dar um exemplo. Deus, Criador, ele é em 3 pessoas que formam uma unidade, um só Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso é um mistério, que a fé
É um mistério. Justamente. Tu te joga porque tu tem fé. Eu creio em Deus Trindade. Notem bem. Nossa Senhora, uma mulher de 13 anos, está no seu recinto íntimo, no privado, no seu quartinho, tá? De uma hora para outra surge um ser iluminado, um anjo, Gabriel, né? Ali e diz: Ave Maria, cheia, Ave Maria, achastes graça diante de Deus. E diz a ela: tu conceberás um filho, né? Que será chamado o Santo, o ungido, filho de Deus. E ela diz assim: mas eu não conheço o homem. E ela disse: não, a sombra, o Espírito Santo te cobrirá com a sua sombra e tu conceberás um filho e dará o nome dele de Jesus. Tu imagina, ela ficou uma menina de 13 anos, recebe uma figura e ela concebeu, Deus encarnou-se nela e ela gerou um filho que deu o nome de Jesus, que era o Cristo. Então nós temos o Jesus, o homem, o histórico, e Cristo, o ungido, o Deus. Deus feito homem. Sim. Que trabalhou como homem, carpinteiro, filho, era jovem. A partir dos 3 anos ele começa a estabelecer a sua missão de pregar uma boa nova. Aí tu vai pegar todos os evangelhos. E ali tu vai ver toda a doutrina que ele deu, né? O que acontece? Mas aquilo é um mistério. A minha fé revela no mistério e eu creio. Sim. Porque se eu for racionalizar aquilo ali, eu vou dizer: não, isso é impossível. Aí eu estou agindo como um humano. Sim. Né? Uma racionalidade humana. Então, nesse sentido, a fé é um salto no escuro, é se jogar sem ter medo de risco nenhum, porque ela é um dom. No batismo, nós recebemos o dom de nos tornarmos filhos de Deus e compreendermos o mistério de Deus. Só que isso tem que ser amadurecido em nós, não acontece por acaso. Sim. Porque a fé estabelece uma relação íntima com o próprio Deus. Se tu começar a questionar, aí tu vai questionar a ti mesmo e vai comparar com a humanidade, e aí tu começa a se tornar uma pessoa assim: eu não acredito nisso, é uma ideia que se deu, que se dá muitas vezes, né? Sim. Então, o que é Deus? Para mim, Deus é o criador de tudo, inclusive do homem, de tudo que existe, e ele é um ser superior. Né? Deus é aquele que nos salva. Através de Cristo, ele veio criar um plano de salvação para a humanidade. Ele estabeleceu todo esse plano. Agora, se o homem aceita ou não, vê como é que está o mundo de hoje. Violência. Não é isso que Cristo veio dizer, né? Sim. Não é isso. E ele diz: olha, vivam assim, vocês vão ser felizes. A grande mensagem do Evangelho é esta: vivam e pensem dessa maneira que vocês vão ser felizes. Quando os primeiros cristãos surgiram, eles partilhavam tudo em comum, eles tinham tudo em comum. Eles se davam, eles se visitavam, eles viviam de uma forma, de um amor pleno, né? De se dar com as pessoas. Hoje, o que acontece, né? As comunidades estão, muitas vezes, separadas, brigando, se odiando, guerreando. Sim. E vai levar o que isso aí? É complicado. Bueno, mas enfim... Acho que essa primeira abordagem sobre Deus assim, é interessante, porque realmente me chamou a atenção, voltando de novo lá para o início. Me chamou a atenção, não, mas é algo... É essa presença na celebração da vida, no início da vida, enfim, quando faz o batismo, e quando nós partimos também, a presença de Deus, né? E aí nós voltamos para a vida, né? Que pela fé, enfim, foi criada por Deus. E lá no início, quando a gente começou esse podcast, esse projeto, que nós falamos no primeiro episódio dos 40, dos 80 e além, né? De certa forma, a gente falou também a respeito dessa questão da brevidade da vida, né? E esse é um outro tema que eu acho que é importante a gente conversar, que a gente já mais ou menos conversou. Eu vejo que tu acho que num dos episódios também tu indicou o livro do Café com Sêneca, aquele, que é um grande livro, né?
E aí eu trouxe aqui um pequeno trechinho de uma fala de Sêneca, né, a respeito da questão dessa brevidade da vida, né? E ele fala, vou ler rapidamente aqui, só para a gente entrar nesse assunto que eu acho importante, justamente porque fala muito do que a gente tratou aqui dentro, dos 40, dos 80, do além, da felicidade, do aproveitar a vida, do próprio partir, né? Nós tivemos alguns dias aí essa partida. E Sêneca diz assim: não é curto o tempo que temos, mas dele muito perdemos. A vida é suficientemente longa e com generosidade nos foi dada para a realização das maiores coisas, se a empregamos bem. Mas quando ela se esvai no luxo e na indiferença, quando não a empregamos em nada de bom, então, finalmente constrangidos pela fatalidade, sentimos que ela já passou por nós sem que tivéssemos percebido. O fato é o seguinte: não recebemos uma vida breve, mas a fazemos. Nem somos dela carentes, mas esbanjadores. E aí ele segue. Por que nos queixamos da natureza? Ela mostrou-se benevolente. A vida, se souberes utilizá-la, é longa. Mas uma avareza insaciável aposta-se de outro, uma laboriosa dedicação a atividades inúteis. Um embriaga-se de vinho, outro entorpece-se na inatividade. Então é isso, né? Na verdade, não é que a vida ela é curta. Bom, nós estamos falando novamente da avó Almira aqui, que faleceu com 101 anos de idade. Mas se nós olharmos no curso do mundo, a vida é breve. Mas ela teve 101 anos, atividades, enfim. Então, essa reflexão filosófica aí, que a gente acha às vezes que a filosofia é algo fora da nossa realidade, mas é pensar sobre a vida, do dia a dia, o que a gente está fazendo. E eu sei que tu lê muito sobre isso, sobre a questão da brevidade da vida, né? E agora com os teus 80 anos aí, o que tu reflete, assim, olhando para trás, né? Olha, Felipe, esse talvez seja um momento importante da gente pautar essa parte aí que tu falaste. Eu adoro Sêneca, esse Cartas, Café com Sêneca, eu acho espetacular e recomendo. Mas assim, tu falaste dos meus 80 anos, falar sobre brevidade da vida. Aí ele diz assim, ele dá aí, Felipe, praticamente um retrato do homem da sociedade de hoje. Um homem que está sempre apressado, que não tem tempo para as pessoas, para parar, conversar, né? Está sempre buscando coisas que muitas vezes não dão felicidade. E a vida é longa, né? E as pessoas se tornam ela breve porque não aproveitam bem o tempo que a vida dá. É isso que ele quer dizer. Quer dizer, a gente gasta o nosso tempo de vida, tá, perdendo a própria vida, na busca de coisas que não levam ao sentido da vida. Sim. Qual é o sentido da vida? Os gregos diziam, o sentido da vida é a felicidade. É a vida boa que eles falavam. Mas o que leva à felicidade? É dar mais tempo às pessoas do que às coisas, aos bens espirituais, afetivos, do que às materiais. Quantas pessoas se enchem de dinheiro e caem no vazio? São infelizes. Nos países mais ricos, onde nós temos um dos maiores índices de suicídios, por quê? Porque as pessoas não encontram felicidade naquilo que construíram, que são dinheiro, riqueza, poder. Sim. E isso nós temos que refletir, claro. Porque lá pelas tantas a gente está dando um sentido de vida que não leva a nada. Por isso que é bom ver que sentido de vida eu estou dando para a minha vida. Qual é a direção que eu estou dando a ela? Sim. O que eu estou valorizando? Eu aprendi no movimento de igreja assim, ter tempo é uma questão de preferência. A que eu dou preferência? Ao mais trabalho ou mais convivência com a família, com os amigos? Eu dou mais afeto ou eu troco o afeto em dar coisas para os meus filhos? Porque eu não tenho tempo para dar a eles. Notem bem, é um jogo de interesse que vai fazer ele infeliz e os filhos também, porque amanhã ou depois eles vão agir conforme o pai e a mãe que eles estão tendo. Eu estou falando em brevidade da vida, 80 anos. Olha aqui, eu tenho consciência disso, eu tenho sentimento disso. A minha vida, eu fiz dela a minha história de vida. Eu tenho que contar, entende? Eu sei de todos os momentos que eu passei valorizadamente. Todos os movimentos. Movimento estudantil, movimento de igreja,
movimento de comunidade, participação em grupos de serviço, como Rotary, Lions. Nós fundamos o Interact Club aqui em 1967 e 66, um grupo de jovens de San Antônio, eu tenho fotos disso aí, ligado ao Rotary através do seu Edmundo Mor, que era um rotariano de mão cheia. Quer dizer, nós tínhamos que nos apegar àqueles valores vivenciais que nós tínhamos naquela época. Hoje não tinha televisão, a maior parte não tinha, no telefone era convencional. Então, nos meus 80 anos, eu posso ver assim, que brevidade de vida. A brevidade de vida será aqueles que não dão sentido à sua vida, não preenchem ela com momentos de viver, de transmitir a sua experiência de vida. Eu digo para os meus clientes, às vezes, que cabelo branco não é só para bonito, tem que ter uma história, tem que ter uma experiência para partilhar com os outros. Então, brevidade de vida. Nós temos que aproveitar o tempo da nossa vida hoje, né? E continuar pensando que eu vou ter a minha vida para ser vivida bem. Sabes que eu li nessa tua fala, que tu já trouxe também em outros momentos ali, acho que a ideia dos gregos, da vida boa, enfim, da busca pela felicidade. Eu li um livro há pouco tempo, até indiquei pro Jones, também achou muito bom o livro do psicanalista Contar do Caligares. E o nome do livro é O Sentido da Vida. Mas ele começa, e aí de certa forma é um contraponto, mas é uma visão interessante, sabe? Ele começa o livro dizendo que ele deu uma entrevista em 2014, 2013, onde ele dizia que... E aí ele refere, eu dei essa entrevista e fui criticado, porque ele dizia que... como é que eu vou te dizer assim? Que a felicidade não era o maior objetivo de uma vida. Ele dizia isso. Polêmica. Ele mesmo diz, é polêmica e tal. Mas ele traz um contexto. E é interessante também trazer isso para reflexão, até nessa ideia do sentido da vida, né? Que é o título do livro, da própria brevidade. Que ele fala que, na verdade, na visão dele, né? Na concepção dele, e casa um pouco como tu falou, com isso que tu falou, que o sentido da vida é ter uma vida interessante, não necessariamente uma vida feliz. Por quê? Porque a felicidade, ela é efêmera, porque essa felicidade ela é subjetiva dentro daquilo que tu acha que é felicidade. Mas tu ter uma vida interessante, tu travar batalhas, tu sofrer as batalhas, enfim, ter momentos felizes, mas tu saber lidar com todos os momentos da vida, tu torna a vida interessante. E aí é isso, né? Tu ter o que contar. De novo, acho que o Gabriel Garcia Marques falava, e eu falei isso lá no primeiro episódio, que a vida não é o que tu vive, mas como tu vive e o que tu lembra pra contar ela, né? E eu achei muito... É polêmico, ele é ateu, esse Contardo, Caligares, enfim, ele... Ateu não, mas acho que é agnóstico, enfim. Mas ele traz essa ideia de que a vida como uma vida interessante. É bonito isso, porque, claro, a felicidade às vezes... E aí tu recai também naquela busca incessante que talvez tu pode cair numa armadilha, né? Mas eu não sou feliz, cara. Eu tenho tudo. Cara, daqui a pouco então tu tem que entender que a tua vida não é só ser feliz. É importante ser feliz, claro, mas enfrentar tuas batalhas dignamente e ter o que contar. Eu acho que esse é um grande legado. É um grande legado. E o episódio interessante desse livro que ele refere, que é sabido, enfim, que ele tava escrevendo meio no leito de morte dele, assim. É um livro muito bonito. E ele, já numa cama de hospital lá, e a enfermeira que cuidava dele perguntou: acho que o senhor não passa dessa noite, da manhã, o que o senhor gostaria de dizer, enfim, né? E ele diz: eu quero estar à altura da morte. Isso é... Então, assim, ter uma vida, ter uma história, ter um legado, altura, bonito. E ele disse isso conscientemente, porque ele disse: eu quero estar à altura da morte, como eu estive à altura da vida que eu levei. Exatamente. Isso é que é interessante. É isso que é bonito. É isso que é bonito. E eu concordo com ele, com esse autor, no sentido de que essa vida interessante é uma vida que foi conscientemente construída. Por isso que tu tem essa memória. Felicidade é um contexto. Justo. Né? É um contexto. Ela é os momentos que tu construiu para te sentir bem na vida.
porque a felicidade não é uma situação duradoura, né? Tu tem que construir momentos, situações para construir a tua vida mais feliz, mais interessante, né? A forma como tu te realiza na tua família, a forma como tu te realiza no teu trabalho, a forma como tu acolhe as pessoas, a forma como tu lida com a tua comunidade. Tu é uma pessoa solidária, prestativa, generosa, amiga de todos. Isso nós temos que construir de nós para os outros. Tem pessoas mais tímidas, outras mais expansivas, mas que tu te sinta bem fazendo os outros felizes. Porque a felicidade, ela só existe, tu vai senti-la na medida que tu fizer o bem para os outros. É uma situação interessante, né? Sim. Tu não é feliz por ti mesmo, tu é feliz porque tu faz os outros felizes. Exato. E, assim, e às vezes as pessoas, porque eu não sou um cara feliz para América. O que tu faz para ser feliz? Exato. É uma ação, né? Tem que partir de atitudes ativas, né? São atitudes, tu ficar só passivamente aguardando não também. Dá, né? Então é toda uma construção de vida, né? Isso que eu digo. As pessoas, porque... Não, tu tem que construir a tua vida em cima de valores que podem te dar felicidade, satisfação por estar vivendo. Sim. Tem que ser uma vida interessante. Eu gostei dessa expressão. Essa ideia é interessante, sabe? Eu achei bem bonito assim. E tu sabe que a gente ficou aí 2 semanas tentando fazer esse episódio e por um motivo ou outro não saía. E um dia de manhã, assim, eu tava pensando daqui a pouco no que nós podíamos tratar e me veio uma música conhecidíssima, enfim, mas que ela traz, talvez a gente nunca tenha questionado, assim, questionado não, mas pensado sobre isso e tentado responder, né? É aquela música do Gonzaguinha que diz: viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar a beleza de ser um eterno aprendiz, né? Que a vida devia ser bem melhor e será, e é bonita, é bonita, é bonita. E eu te pergunto, a vida é bonita? Não, a vida é muito bonita dependendo da modo como tu a faz, quer dizer, de como tu projeta essa vida, né? A vida é belíssima, porque a gente tendo saúde, tudo é bonito, né? Não adianta ter a mesma farsa se tu não tem saúde. E saúde também é um elemento importantíssimo da felicidade. Mas saúde a gente constrói, ela não acontece por acaso. Tu tem que criar todo um aparato de valores e fatores para ser feliz pela saúde. E tu tá falando isso aí, não ter vergonha de ser feliz. Eu vejo assim, ó. As pessoas têm vergonha de ser feliz? Tem pessoas que têm vergonha de ser feliz. Por quê? Porque tem vergonha de, em público, abraçar a sua esposa, ou beijar a sua mulher, até numa igreja, na hora do abraço da paz. As pessoas têm vergonha. As pessoas têm vergonha de demonstrar afeto, de demonstrar amor pelos outros, que é o valor exponencial da vida humana, e as pessoas têm vergonha. Então, ele tá retendo uma coisa que pode lhe dar felicidade. Por quê, né? Porque às vezes até um filho, a gente beijar um filho, beijo é uma forma de expressar carinho, né? Sim. Muitas vezes beijar um amigo, porque homem beijando homem não tem nada a ver uma coisa com a outra, a gente distorce os valores, né? Então as pessoas têm vergonha de serem felizes, porque não querem se expressar de uma forma ou de outra, para demonstrar que podem ser felizes. Isso é bonito dessa música, e talvez é isso, né? Não ter a vergonha de ser feliz. Cara, não tem por que não ser feliz, ao mesmo tempo que é importante ter uma vida interessante. Aqui na tua passagem do teu aniversário, ali, tu nos passou no grupo da família ali alguns conselhos. Como diria o conselho da tia Chiquinha. Conselho da tia Chiquinha. Lê pra nós aí teus conselhos. Não que eu tenha todos esses conselhos. Não, conselho, se fosse bom, não se dava, né? Mas já que nós estamos aqui... dinheiro, né? Então eu posso até ler alguns conselhos. Isso é da tua autoria? Não, algumas coisas eu pensei de outros autores. O bom é quando a gente aproveita que os outros também vivem, né? Então, assim, o que faz uma velhice feliz? Isso está cheia disso aí, gente dando essas orientações. Mas eu dou isso aqui por aquilo. Mas tu tem embasamento. Eu tenho embasamento. Eu sou muito ritualista. Eu tenho a minha hora de caminhar, eu tenho as minhas leituras, eu tenho sempre 2, 3 livros em lugares diferentes da casa, porque eu acho que isso é muito importante. Eu tenho meu grupo de social, de voluntariado, e isso é muito importante. Então, eu vou dar apenas uma lista o que faz uma velhice feliz. Ter uma família harmoniosa. Precisa
construir essa família harmoniosa, né? É onde está o afeto, aí que eu tanto bato nisso. Cuidar e preservar a saúde física e mental. Ter uma vida pessoal e profissional com valores éticos que sirvam de exemplo. Esse é meu. Planejar estabilidade financeira. Todos os conselhos de qualquer geriatra dizem isso aqui. Ter e cultivar amizades e manter relações sociais. O isolamento social é a maior receita para a doença, hoje, para o idoso. Para qualquer um, mas para o idoso é crucial. Ter interações sociais, participar de grupo, procurar ter amigos e cultivar amizades, ter esse relacionamento frequentemente vivido, não se isolar. Naquele livro que eu disse lá no começo, O Bom da Idade, vale a pena adquirir. Ele é grande, mas vale a pena. Cultivar a leitura, ouvir música e cultuar as artes. Tão bom isso aí, né? Fugir da rotina. Aquela coisinha, né? E buscar aprender novas habilidades. Eu estou aposentado. Busca alguma habilidade, artesanato, alguma coisa que tu possa desenvolver a tua mente e também ter o teu dia ocupado com coisas úteis. Praticar a generosidade e participar de grupo de voluntariado. E isso até a gente pode dizer assim, tu vai nesses grupos de voluntariado como Lions, Rotary, o que tem de pessoas com mais de 60 anos que estão ali felizes, participando, fazendo campanhas na comunidade, ajudando os outros, se reunindo mensalmente ou de 15 em 15 dias, né? Lá eles conversam, criam amizades fortes, e isso é muito importante. Isso aí é que dá saúde. Bons conselhos. Tem mais um no final que apagou ali. Cultivar uma espiritualidade que mantenha viva a esperança. É isso mesmo. Cultivar uma espiritualidade que mantenha viva a esperança. Hoje, inclusive, num site que eles me mandam sobre saúde, o autor me perguntou qual é o tema que eu gostaria que desenvolvesse. Temas muito bonitos, vou te mostrar depois. Aí eu disse assim, espiritualidade e saúde. É bonito. E necessário, né? Bueno, acho que para nós fechar, de certa forma, com chave de ouro essa primeira temporada, eu vou parafrasear de novo. Eu gosto disso. O Abu Janra. Vou te perguntar o que é a vida. De novo, né? Não, aquela vez foi a felicidade. Felicidade, né? A vida é aquele dom que a gente recebe de Deus, através de pais, para que a gente seja feliz por aquilo que a gente faz nela. Ela nos dá todas as condições para ser feliz. O que nós temos que fazer é aproveitar bem todos os caminhos que nos são oferecidos e que a gente não se desvie por caminhos errados, porque a felicidade que a gente busca sempre está no caminho reto. Aonde a gente desvia por atalhos, geralmente não dá em nada. Sempre se diz assim, que quando tu não sabe para que lado tu vai ou para que caminhos tu vai para qualquer lugar. E qualquer lugar geralmente não é o melhor lugar que tu vai encontrar. Então a vida para mim é essa grande oportunidade existencial de tu construir a tua vida na busca e na construção da felicidade. Que é a vida. A vida é esse dom que nós temos que desenvolver para sermos felizes. O que é a vida? A vida realmente estabelece todo um plano existencial para que a gente busque a felicidade e faça a felicidade dos outros. A vida é bela. É isso, seu Thelmo. Eu queria te agradecer. Foi muito bonito isso aqui, cara. Bonito mesmo. Tomara que a gente tenha muito mais conversas como essa aí, que a gente possa compartilhar com todo mundo. Porque realmente, um amigo me disse esses dias, cara, legal que tu tá fazendo isso, que tu tá fazendo outras pessoas ouvirem o que vocês já ouviram. Muito bonito. E ouvi coisas que não tinha ouvido, talvez, e aprendi mais ainda. Espero ter contribuído de alguma forma também. Mas, muito obrigado.
Não, eu também tenho que agradecer, Felipe, que esse projeto é teu. A tua sensibilidade, né, e criatividade de me convidar. Tu sentiu que aquele era o momento, né, da gente fazer uma comparação de tempo e trazer para as outras pessoas como é que a gente viveu, que histórias a gente tem para contar, quais são os nossos valores. E essas memórias é importante porque são reflexões, né, Felipe, que a gente faz demonstrando que vale a pena viver de alguma forma para a gente ser mais feliz, que é o que nós queremos, né? É adquirir aquela vida boa que tanto se fala. Eu agradeço também, porque se não fosse por isso, nós dois, como pai e filhos, que é uma situação meio excepcional, né? Mas nós não teríamos feito registros que amanhã ou depois os teus filhos, os teus netos vão dizer, olha, vamos ouvir aquilo lá, como é que eu vou falar? É isso aí. Bom, eu gostaria de agradecer a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Queria agradecer o Casquinha, que nos cedeu o estúdio aí também. Sigam lá o Mais Que Tal podcast, baita projeto aí da cidade. Que siga, que tenha vida longa. E terminamos essa primeira temporada. Acho que entrelaçamos bem esses temas, conversamos sobre coisas boas. E esperamos voltar para uma segunda temporada, talvez com um projeto um pouco diferente, com convidados e... Até breve. Até a próxima. Valeu.